Uma outra confusão grande é confundir lugar de fala com representatividade, né? Que aí você cria uma visão essencialista, né? De achar que só o negro pode falar de racismo. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Matéria Bruta, o podcast do canal Curta, inaugurando no mês da consciência negra, com a participação ilustre da filósofa e escritora Djamila Ribeiro, que nos traz as reflexões do seu livro Que é Lugar de Fala, lançado pela editora Letramento. A origem, né, do conceito do lugar de falar ela é imprecisa. A gente acredita que ele tenha sido criado a partir da tradição da teoria racial crítica, de estudos sobre diversidade, algumas autoras negras que começam a discutir essa questão, não só negras, mas latinas, indianas, como a Spivak, de quem pode falar numa sociedade patriarcal, racista, onde o discurso legitimado é o discurso do homem branco heterossexual. E tem todo um estudo sempre sobre os grupos subalternizados, né? E os grupos localizados no poder não se estudam, não se pensa. O que significa lugar de fala, o que significa esse homem branco pensar a partir desse lugar. Porque ele não se vê como marcado, ele não se vê como alguém que fala a partir de um lugar. Então ele olha para uma mulher negra e diz: você é específica, você é mulher negra. Olha para uma mulher, você é específica porque você é uma mulher. Mas ele também não se entende como específico, ele se entende como universal. E é muito importante que ele se marque para que ele entenda o que significa o lugar social que ele ocupa e como que esse lugar cria outras hierarquias em relação a esse grupo. Né? Porque quando a gente fala de lugar de fala, a gente está falando de lugar social, de localização de poder dentro da estrutura e não a partir da vivência especificamente ou de experiência individual, que muitas vezes acaba sendo a confusão que as pessoas fazem. Então eu quero discutir como que o grupo social negro, por fazer parte desse grupo, compartilham experiências em comum e como que essas experiências elas são atravessadas dentro dessa matriz de dominação que impede que esses grupos existam em determinados espaços e como que esse grupo localizado no poder precisa começar a se pensar do que significa ser branco, do que significa pensar a questão racial a partir da branquitude, como desagrada a Quilomba, que é uma das autoras que eu uso muito no livro, o branco como metáfora do poder, o que significa isso e quais são as hierarquias que são criadas a partir disso. Uma outra confusão grande é confundir lugar de fala com representatividade, né? Que aí você cria uma visão essencialista, né? De achar que só o negro pode falar de racismo. Se estamos em relações raciais, em relações de gênero, é importante que as outras pessoas debatam sobre esse tema. Então, claro que de repente uma travesti negra, ela não vai se sentir representada por uma mulher branca, mas aquela mulher branca, a partir do lugar que ela ocupa, pode pensar criticamente da situação da travesti negra, como é que ela pode se responsabilizar e pensar criticamente desse lugar que essa travesti ocupa. Então todo mundo tem lugar de fala, eu acho que é isso que às vezes as pessoas não entendem, esse não é o meu lugar de fala, eu não tenho lugar de fala, todo mundo tem porque está localizado socialmente, né? Mas é como que falar a partir do seu lugar sobre outras questões, né? Então a pessoa branca deve discutir racismo, até porque faz parte do grupo que historicamente se beneficia dele, mas ela vai discutir a partir de um outro lugar, como que ela, como branca, pode pensar a situação racial no Brasil, que passa por desnaturalizar lugares, por exemplo, que passa a começar a se incomodar, a se questionar, por exemplo, enfim, na universidade, um exemplo, por que só tem professores brancos e por que só as mulheres negras limpam os banheiros? Né? Isso é natural, né? Tem que começar a desnaturalizar isso, começar a refletir sobre isso. Se é professor, olhar a bibliografia do seu curso, por que eu não tenho intelectuais negros aqui na bibliografia do meu curso? Né? Então é como que a partir desse lugar ele começa a entender a sociedade e começa a se responsabilizar por isso. Então todo mundo deve se responsabilizar, né? Então não é a questão... A representatividade é uma outra questão que também é importante, mas o que a gente está falando aqui é que a gente não pode desresponsabilizar o sujeito do poder, muito pelo contrário, ele deve entender a sociedade que ele vive e acho que o lugar de fala nesse sentido acaba sendo uma postura ética, né? Como que eu, do grupo que é localizado no poder, posso contribuir para uma sociedade menos desigual? Existe uma questão de que eu queria colocar os grupos historicamente discriminados como violentos, né? E aí eu sempre faço a questão que a Angela Davis também faz de defina a violência. O que é violento? É um sistema que invisibiliza esses grupos ou é quando a gente tenta quebrar com esse sistema violento, né? Então existe
uma inversão lógica aí muito grande, se cria um falso problema de colocar esses grupos como violentos ou como grupos identitários. Eu acho interessante quando coloca também como identitários, porque o homem branco também não se vê como uma identidade. Então, quando ele nomeia os grupos como identitários, ele está se vendo como universal, né? Então, e achar que as lutas ditas identitárias são lutas que se encerram em si mesmas, quando na verdade é uma luta pela democracia, uma luta para alargar o conceito de humanidade, já que a gente não foi considerado humano. Então, também eu acho interessante a gente reverter esse discurso, porque para mim o grupo identitário, de fato, no Brasil é o grupo do homem branco e heterossexual, porque é o grupo que está no poder, mas ele nomeia aquilo como identitário, mas ele não se percebe como identitário também. E quando a gente tenta dizer que quando a gente quer ter o direito à voz, a gente quer ter o direito à própria vida, esses grupos se incomodam porque estão tão acostumados a estarem no poder, uma situação tão confortável, que tudo é visto como um grande problema. Então, eu acho que as pessoas têm que entender que o que é violência, de fato, né? Eu acho que violência é a cada 23 minutos um jovem negro ser assassinado no Brasil. Eu acho que violência a mulher negra ser o grupo que mais sofre feminicídio no Brasil, o fato de a gente chegar na universidade e não estar presente dentro desses espaços da maneira como deveria. A gente tem em São Paulo o IDH do Jardins comparado ao IDH da Finlândia, o IDH do Jardim Ângela comparado ao IDH de países extremamente pobres, e essas pessoas estão dizendo que é violento quando a gente começa a refutar e a não aceitar que só um grupo esteja no poder, né? Então existe aí um discurso extremamente irresponsável de querer se colocar num lugar da vítima, sendo que esses grupos não são vítimas do sistema, de fato. Então tem toda uma tentativa hoje de homens brancos escreverem livros falando que são linchados, está tendo um linchamento por parte das mulheres. E linchamento, né, essa palavra vem de Lynch, né, de William Lynch, que tinha métodos extremamente violentos para as pessoas escravizadas nos Estados Unidos. O homem negro é o grupo que é linchado de fato no Brasil. Um menino se rouba um celular, amarra ele num poste. Um homem branco, o Cunha não vai ser amarrado no poste e ser linchado. Então existe toda uma tentativa de querer mostrar que os outros grupos são violentos. Isso significa que a gente está confrontando o poder e essas pessoas não querem perder os seus privilégios, né? Então, o máximo que pode acontecer, sei lá, uma feminista olhar para um homem e falar: olha, você cale-se. Mas ele vai continuar dando aula na universidade, ele vai continuar sendo os donos do meio de produção, ele vai continuar sendo o grupo hierarquicamente, socialmente falando, superior, né? Então, quando eles começam a reclamar que a gente é violenta, porque de fato está deixando de ter privilégio para virar direitos, né? E tenta uma versão lógica que, infelizmente, muitas pessoas caem nisso. Eu acho que, de fato, muitas vezes a militância ela erra a mão. Não acho que porque é militante está sempre certo. Eu sou uma pessoa crítica também a alguns modos operantes da militância. Mas mesmo o militante mais raivoso, ele não tem poder nenhum de interferir na vida daquele sujeito, a não ser dizer para ele se calar, né? Mas ele vai continuar estruturalmente falando, sendo beneficiado e privilegiado. Mas eu fico pensando o quanto que as editoras ainda abrem espaços para homens brancos, privilegiados e ricos falarem que estão incomodados com uma suposta violência dos movimentos, quando ainda são esses homens as vozes legitimadas nessa sociedade. Então eu acho que eles ficam legitimando ficções, porque eles acreditam que a gente parte dos mesmos lugares de direitos e a gente não parte, né? Então ainda é uma maneira de se legitimar o status quo, o poder como está estabelecido, né? Mais uma vez legitimando o discurso autorizado. Então eles estão incomodados com umas supostas violências de grupos que não são, por mais que existam erros estratégicos ali, eu acho que existem, não se compara, mas nunca ao que de fato aqueles grupos sofrem concretamente. Então eu acho que falta um debate da realidade vivida, como dizia Simone de Beauvoir, de partir da concretude, de partir da experiência vivida dessas pessoas para supostas elucubrações que eles façam, de supostas violências de sujeitos brancos privilegiados e que vão continuar se beneficiando estruturalmente nessa sociedade. Então me incomoda, e é um livro que fala, sei lá, parte do caso lulismo para falar do caso Malu Magalhães, é uma salada de fruta, tudo no mesmo saco. Vai eu escrever um livro dessa maneira, sabe? Mesmo escrevendo um livro baseando, trazendo autoras, as pessoas se acham no direito de desqualificar sem ao menos ter lido, né? Então a gente já vê o quanto que o privilégio está aí, né? Eu, para escrever um livro, eu tenho que fazer uma pesquisa absurda, eu tenho que ficar anos lendo autoras, viajar para fora para pegar bibliografia.
e o homem branco, basta ele ser um homem branco, ele pode escrever o que ele quiser. Então, acho que falta também autocrítica para esses sujeitos entenderem que o incômodo dele, eles têm que ser incomodados de fato. Não dá para fazer mudança confortavelmente do seu apartamento no Leblon. Você tem que se sentir desconfortável a partir do momento que os teus direitos, os teus privilégios são construídos à base da opressão de outros grupos. Então, eu espero que eles se incomodem cada vez mais e fiquem desconfortáveis de fato, porque a mudança só vem daí mesmo. Encerramos por aqui o primeiro episódio do Matéria Bruta, o podcast do canal Curta dedicado à música, às artes, ao cinema, literatura e ao pensamento. Esse podcast é uma realização do canal Curta. Entrevista por Camila Lamra, edição por Juliana Zalfa, assessoria de Francis Carnaúba e apresentação de Flávia Mano. Até breve para mais uma troca relevante e uma troca sem cortes.